Se você assistiu o vídeo de sistemas cristalinos e ainda tem dificuldade em saber quais as informações que podem ser tiradas a partir das células unitárias, fica ao final desse vídeo, que eu vou aprofundar bastante nesse assunto em um vídeo de conteúdo técnico focado especificamente na célula unitária mais básica, a cúbica simples. Então olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal Till Now. Vamos entender primeiro algumas das informações que podem ser extraídas através das células unitárias e que ajudam na compreensão das propriedades dos materiais. Em primeiro lugar, temos o fator de empacotamento, ou seja, a proporção da célula unitária que de fato é ocupada por átomos. Quanto maior o fator de empacotamento, mais compacta é a célula unitária, ou seja, menos espaços vazios há nela. Justamente por ser uma proporção, para encontrar o resultado de fator de empacotamento, devemos dividir o volume dos átomos que fazem parte de uma célula unitária específica pelo volume da própria célula unitária em si. Com a informação do grau de compactação, é possível calcular, por exemplo, a massa específica de cada material, e ainda fazer umas outras análises que eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente. Nesse mesmo escopo, a partir de uma célula unitária, é possível analisar direções e planos específicos e calcular as respectivas densidades linear e planar. Para a densidade linear, basta escolhermos uma direção específica e calcularmos quantos átomos existem por unidade de comprimento, ou seja, é só dividir os átomos que existem em uma dada direção pelo comprimento total dessa direção. Para se calcular uma densidade planar, a metodologia é análoga. Basta escolher um plano que se queira analisar e a partir dele verificar quantos átomos existem por unidade de área, ou seja, dividir o número de átomos que passam por um plano específico pela área desse plano. Esses cálculos de densidade linear e planar são extremamente importantes para o entendimento das propriedades de um material específico. A partir deles podemos encontrar direções e planos mais compactos, que são informações fundamentais para o entendimento dos mecanismos de deformação de um material. Mais direções compactas significa um material mais dútil. Outro parâmetro específico de uma dada estrutura, que pode ser determinado com a análise do posicionamento dos átomos, é o número de coordenação. Esse número, para estruturas cristalinas, é o número de átomos vizinhos que cada átomo tem, e é uma informação muito importante que está muito atrelada à estabilidade de uma estrutura em si. Até agora, todos os pontos estão muito relacionados à posição dos átomos, mas outra informação importante que uma célula unitária pode nos dar é a posição dos vazios. O espaço entre os átomos são chamados de interstícios, e em cada célula unitária podemos determinar o tamanho e a quantidade desses sítios intersticiais, que são as posições preferenciais que alguns elementos de liga se posicionariam. Então, entender essa informação e saber a quantidade desses sítios também é fundamental para entender as propriedades e os usos dos materiais. Passado por essa base do que podemos analisar e entender das células unitárias, vamos agora pôr isso em prática, analisando as células unitárias do sistema cúbico, começando pela mais fácil, que é a célula unitária cúbica simples. Nesse tipo de estrutura, nós temos um padrão cúbico simples, onde cada vértice é ocupado por um átomo apenas. Essa estrutura, por suas características, é pouco estável, sendo presente apenas no polônio, que é um metal radioativo muito raro. Mas agora, focando nas análises dessa célula unitária especificamente, consideraremos apenas a geometria que forma esse padrão de repetição, ou seja, só o cubo mesmo. Portanto, as análises serão feitas com as frações dos átomos que estão dentro desse cubo. Isso facilita muito os cálculos e o entendimento que pode-se ter a partir desse padrão de repetição, sem deixar de ser um padrão extrapolável para todo o material. Então, para começar a analisar de fato, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os parâmetros de rede, ou seja, as dimensões e ângulos da nossa geometria. Por ser um cubo, todos os ângulos internos têm de ser iguais a 90 graus, e todos os lados têm que ser iguais entre si. Então, para identificarmos as medidas do cubo, basta encontrarmos a dimensão de apenas um dos lados. Para encontrar o valor do lado utilizando uma célula unitária específica, a gente tem que fazer uma análise para tentar correlacionar as medidas do cubo com as medidas do átomo em si. Quando a gente pega essa célula unitária cúbica simples, nós vemos que os átomos dos vértices estão em contato direto entre si. Então, o comprimento do lado para esse cubo é o resultado da soma de dois raios atômicos. Como os átomos são iguais, os raios também são iguais. Então a medida do lado desse cubo vai ser igual a 2R. Agora nós vamos calcular o volume desse cubo. Como o volume de um paralelepípedo é resultado da multiplicação de altura, da largura e da profundidade, no caso do cubo basta fazer lado vezes lado vezes lado. Portanto, para a estrutura cúbica simples, o volume será 2R vezes 2R vezes 2R, que é igual a 8R3. Mas então beleza.
Sabemos o volume da célula unitária. Agora vamos para outra análise, o volume de átomos que estão contidos nessa célula unitária. Primeiramente, a gente tem que verificar quantos átomos de fato estão contidos na célula unitária. Se unirmos a fração dos átomos de cada vértice, podemos perceber que ao todo temos apenas um átomo inteiro inserido nessa célula unitária cúbica simples. Mas olha que interessante, nós temos um total de 8 vértices, e cada átomo em cada um desses vértices está apenas 1/8 dentro da célula unitária em questão. Com isso, nós podemos concluir que cada átomo participa simultaneamente de 8 células unitárias. Agora que nós sabemos o total de átomos inseridos dentro da célula unitária, nós podemos calcular o volume de material que de fato ocupa essa célula unitária específica. Considerando que estamos trabalhando com um modelo atômico de esferas rígidas, basta, portanto, calcularmos o volume de uma esfera, que é dado por 4/3 de πr3. Sabendo o volume da célula unitária e o volume de material inserido nela, agora podemos calcular o fator de empacotamento de fato. Faremos então 4/3 de πr3, que é o volume do átomo, dividido por 8r3, que seria o volume ocupado pela célula unitária. Calculando isso, temos o valor de 0,52, o que significa que 52% da célula unitária é ocupada por átomo, o resto, 48%, é vazio. É importante perceber que o fator de empacotamento achado é da estrutura cúbica simples em si, e não necessariamente do material específico. Então, se eu pegar uma caixa e encher de bolinha de gude, mas eu posicionar cuidadosamente essas bolinhas para que elas ocupem essa posição de estrutura cúbica simples, eu posso assegurar que eu vou ter 52% do volume da caixa ocupado por bolinha de gude e 48% do volume da caixa ocupado por vazio. É diferente, por exemplo, de um cálculo de massa específica, ou até os cálculos mesmo de volume, que cada material vai ter um valor diferente. Como o representante desse tipo de estrutura cristalina é apenas o polônio, a gente não tem muito o que preocupar não, mas é importante ter o entendimento desse fato, discernir o que é propriedade inerente à estrutura e o que é a propriedade inerente ao material. Mas agora seguindo, vamos encontrar o número de coordenação dessa estrutura. Para isso temos que dar uma extrapolada e analisar quantos átomos são vizinhos de um átomo específico. Vou mostrar isso numa célula unitária não cortada. Vou pegar esse átomo destacado aqui. Ele está em contato com outros 3 átomos da mesma célula unitária. Então vou destacar eles também. Átomo 1, 2 e 3. Mas sabendo que cada átomo do vértice faz parte simultaneamente de 8 células unitárias, então eu vou adicionar todas as células unitárias que esse átomo está fazendo parte. Agora dá para perceber os demais átomos que são vizinhos diretos do nosso átomo destacado. Juntando com os 3 primeiros, nós temos os átomos vizinhos 4, 5 e 6. Desse modo, nós podemos afirmar que numa célula unitária cúbica simples, cada átomo possui 6 vizinhos, ou seja, o número de coordenação desse tipo de estrutura é 6. Esse valor é relativamente baixo e também ajuda a explicar a instabilidade desse tipo de estrutura. É legal perceber que o número de coordenação vale para qualquer átomo do material, mas com exceção dos átomos que estão na superfície, que eles têm ligações a menos. E justamente por isso, como já explicado no vídeo de soldagem, há uma predisposição desses átomos interagirem e se ligarem a outros materiais. Mas agora nós vamos tentar identificar o sítio intersticial de uma estrutura cúbica simples. Ou seja, o espaço vazio existente que poderia ser ocupado por um átomo de elemento de liga. E nesse caso é fácil. O sítio intersticial que nós temos numa estrutura cúbica simples é o meio do cubo. A partir do posicionamento atômico, nós fizemos as análises de fator de empacotamento, número de coordenação e identificamos o sítio intersticial. Ainda poderíamos fazer o cálculo das densidades planar e linear de algumas direções e planos. Porém, existem múltiplos planos e direções possíveis. Então precisaríamos de uma base teórica maior para a gente conseguir determinar qual plano e qual direção nós estamos analisando de fato. Então farei um vídeo ainda mais específico sobre índice de Miller, pontos, direções e planos cristalográficos. E talvez um outro vídeo ainda com foco nos planos e direções compactas, que, como eu já disse, são fundamentais para o entendimento dos mecanismos de deformação de um material. Então se inscreva, curta e compartilhe, porque tendo procura, ainda muito mais conteúdo por vir. Enfim, como diria o Bira, que foi um professor meu de física do ensino médio, tá aí. Só acho importante reiterar que as análises feitas sobre as células unitárias são das células unitárias, independem do material. Por isso temos que ter bastante atenção e evitar de gastar tempo reinventando a roda, refazendo cálculos que já são padronizados, já são de conhecimento geral. O conteúdo desse vídeo foi inclusive bastante específico, voltado para estudantes da área.
Mas entender as informações que podem ser tiradas da célula unitária é fundamental para entender muitos dos mecanismos que justificam algumas das propriedades dos materiais. E apesar da pouca aplicação, entender a estrutura cúbica simples é o primeiro passo para entender as demais. Curtiu? Se inscreva para continuar aplicando geometria em metalurgia. Envie seu comentário com dúvidas, sugestões, correções e temas. Eu preciso muito do feedback para pensar nos rumos que eu quero tomar para esse canal. Mas então é isso, pessoal. Um grande abraço. Falou!